Luciana Midori, sou neurologista infantil e hoje vamos continuar os nossos vídeos sobre epilepsia. Tem a doutora Eliana, especialista em epilepsia. Olá! E a gente vai falar um pouquinho das situações de urgência, emergência, medicamentos de resgate, o que é o estado de mal epilético, o que fazer durante uma crise. Eliana, eu te pergunto, todas as crises elas são uma situação de urgência, emergência? Como que uma pessoa pode pensar em que situação que a gente tem que levar para o hospital, como agir durante uma crise? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. É bem importante que o pessoal saiba, né, quais são as situações que é necessário um atendimento hospitalar. Porque muitos pacientes, principalmente no início, enquanto se ajusta a medicação ou momentos de troca dos medicamentos de uso crônico, são momentos propícios para que a pessoa tenha alguns escapes de crise. E aí, se toda vez que tiver uma crise procurar um atendimento hospitalar, muitas vezes o paciente vai todas as semanas ou mais de uma vez por semana para um atendimento hospitalar, sem contar aqueles pacientes que existem que têm crises diárias. Então é muito importante saber o que dá para fazer em casa e o que é necessário procurar uma ajuda. Então, toda crise, na verdade, as crises elas cessam espontaneamente, a maioria delas. E elas cessam espontaneamente num período de segundos até 2 ou 3 minutos. Quando uma crise ultrapassa 5 minutos, já é um sinal de alerta para que a gente pense que esta crise talvez ela não cesse espontaneamente. Então, neste momento, é o momento de se preparar para procurar um atendimento hospitalar se não for feito nada em casa. O que a gente viu aí nos últimos anos é que nós podemos evitar o atendimento hospitalar se o paciente tiver em casa algumas medicações que nós chamamos de SOS ou medicações de resgate, justamente para abortar estas crises mais prolongadas. Ter esses medicamentos, que é de fácil acesso e fácil utilização, muitas vezes a gente pode evitar a busca de um pronto-socorro, de um pronto atendimento. Essas medicações o paciente pode ter em casa. O paciente deve ter em casa. Essas medicações, nós temos um problema com elas no Brasil, que não existe uma indústria, um laboratório que faça esta medicação aqui no Brasil. Fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, os medicamentos existem e o paciente pode, com a receita médica, comprar o medicamento na farmácia. Por que eu falo que é um problema? Porque nós precisamos de manipular esses medicamentos. E toda vez que a gente usa a manipulação, o prazo de validade ele é mais curto, é em torno de 3 meses. Então, o paciente tem que estar bem atento ao prazo de validade e, às vezes, ele nem usou o medicamento, que é ótimo, ele venceu e não utilizou, mas ele tem que renovar essa medicação, né? Jogar fora o vencido e comprar um outro. Isso não é um grande problema, mas depende de uma organização, de olhar a validade dos medicamentos. Um medicamento que a gente compra na farmácia, normalmente o prazo de validade é longo, é de em torno de 2 anos. Né? E nessa situação são 3 meses. Então esse que é o único problema, mas é possível ter essa medicação em casa. Tá. A gente está falando dos benzodiazepínicos, né? Que é o diazepam, midazolam, que Isso podem mesmo. ser de forma intranasal, bucal e retal. Isso mesmo. Os benzodiazepínicos, pelas características farmacológicas, ou seja, eles são medicamentos que eles atingem um nível cerebral muito rápido, porque eles têm uma característica de atravessar a parte gordurosa muito rapidamente e em torno de 2 minutos já tem níveis cerebrais que podem atuar para abortar a crise. Então, essa classe de benzodiazepínicos são os medicamentos eleitos para se utilizar nas crises mais longas. Existem as formas retais, que dependendo da idade do paciente, do tipo de crise, às vezes é um pouquinho complicado. Né? Imagina o paciente está socialmente, o paciente tem 14 anos, está num shopping e começa a ter uma crise, tem que virar o paciente de lado para fazer a administração retal. Então é uma medicação muito prática para bebês. Para crianças maiores ou adultos, adolescentes, existe a forma intranasal. E um dos que a gente mais utiliza é o midazolam intranasal. Se calcula a dose por quilo de peso e normalmente a farmácia já manda o dispositivo já com a pontinha para colocar no nariz. E se faz uma parte da dose em uma narina, uma parte da dose na outra narina.
E essa via é uma via interessante porque além da rede venosa que a gente tem intranasal, ela também tem uma porçãozinha ali por onde passa o nervo olfatório, então tem como se fosse uma telinha ali no osso, e a medicação já ultrapassa essa região rapidamente. Então ela chega até no cérebro via nasal de uma forma bem rápida. Então ela vai pela corrente sanguínea e já entra por essa lâmina. E até pacientes que às vezes são difíceis de encontrar veia e que às vezes vão no hospital, chegam lá, né, tem a medicação, mas não conseguem um acesso venoso. É importante que às vezes a gente faça até uma carta, né, um plano de ação, caso não tenha acesso venoso, fazer intranasal. Né? Tem a forma bucal também, que é uma forma de gel, que pode colocar entre a bochecha e a gengiva, uma parte de um lado e uma parte do outro. Esse gelzinho também vai sendo absorvido pela rede venosa que a gente tem aqui embaixo da língua. Né? Bom, a forma que vai utilizar depende do paciente. Então, tem paciente, por exemplo, que a mãe acha que é difícil colocar no nariz, pode utilizar a forma bucal. Mas se ele também saliva muito durante a crise, é complicado, porque aí vai perder a medicação com a saliva. Se ele é um paciente maior, a forma retal é mais complexa. Então, depende do paciente, a gente escolhe a forma. Eu acho que para as pessoas, o importante é saber que isso existe, conversar com o seu médico, né, de ter essas medicações de resgate em casa e, na situação da crise durar 5 minutos ou mais, já fazer uso dessa medicação. E em 2 minutos a crise deve ser abortada. Não foi abortada, já vai caminhando para o atendimento hospitalar. Certo. E é importante saber que existe uma dose máxima. Sim. Né? Não dá para fazer. Vai fazendo. Muitos, porque pode ter os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, sim. Essas medicações, elas são seguras, porque elas não são feitas pela forma venosa, né, intravenosa, elas são bucal, nasal ou retal. E também tem o cálculo da dose, que é segura. Agora, é um tipo de medicação que mesmo no hospital, na dependência da dose, pode causar depressão respiratória. Então, obedecer a dose prescrita corretamente, que depende do peso. Aumentou o peso? Informa para o médico, a dose pode mudar. Mantém o peso? É aquela mesma dose. Então, também no desespero para abortar a crise e evitar um atendimento hospitalar, não se deve fazer a mais do que aquilo prescrito. Se a crise não abortar, levar para o hospital. Levar para o hospital, sim. E fala para mim, você que fez uma tese de doutorado, fez o pós-doutorado, as pessoas perguntam muito sobre o estado de mal epilético. Você pode definir o que é o estado de mal epilético? Nossa, a definição do estado de mal epilético muda né? Dia a dia, né? Antes se considerava uma crise com duração de pelo menos 30 minutos, hoje 10 minutos. Né? Se estivesse fazendo um eletroencefalograma, a gente vai considerar 20% do tempo de registro. Então, por exemplo, um registro de 1 hora daria 12 minutos. Ou ela é 10 minutos de forma ininterrupta, ou no caso do eletro, são pequenas crises que você somando dá 12 minutos de crise para um registro de 1 hora. Né? Mas acho que para quem está em casa, e obviamente não está com o eletroencefalograma, crise sem cessar, direto, ininterrupta, de 10 minutos, ou vai tendo pequenas crises e que somando, tá vendo que aquele tempo tá dando 10, 15 minutos, corra para o hospital. Porque, ou o paciente, às vezes acontece isso, ele tem uma crise motora e ele não volta. Porque depois que a crise motora acaba, ele fica um pouco confuso, sonolento, mas você chama, ele tenta responder, dá vontade de dormir, às vezes ele dorme 10, 20 minutos. Mas, se a crise acabou e ele continua sem responder nada, com algum automatismo, um olho desviado, às vezes para um lado, para cima. Você chama, mal reage ao estímulo sonoro. Às vezes você pode tentar apertar ele com um dedinho um pouquinho para ver um estímulo doloroso, nem está respondendo aquele estímulo doloroso, corra para o hospital. Isso é estado de mal. Pode ser. 5 minutos também já é aquele estado de mal iminente. É um pré-estado de mal. Por isso que, para a segurança, né, toda crise, ela deve acabar em 2, 3 minutos, a gente tolera aí até 5, passou 5, ela não cessou, aí já está na hora de fazer a medicação de resgate, não respondeu, hospital. Por quê? Porque 10 minutos já vai definir o estado de mal. Exatamente. A gente já falou sobre o atendimento. É muito importante também a gente saber como atender em casa. Sim. Porque muitas vezes as pessoas colocam a mão na boca, tentam conter o movimento, joga água, joga álcool. Fala para mim o que se deve fazer, o que não se deve. Eu sei que você tem um vídeo
a gente pode colocar o link aqui na descrição. Fala para nós de forma mais breve o que fazer e o que não fazer. Então, quem tiver interesse, assista o vídeo, que ele está bastante explicativo. Lá tem um modelo e a gente mostra. Mas uma crença comum, e que é um mito, é que a língua enrola. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. A língua não sai do lugar, a língua não enrola. Então, o familiar ou o amigo, né, que está vendo a pessoa tendo uma crise, ele no desespero, ele vai e coloca a mão para puxar a língua. E aí a gente tem aí dois problemas, né? O problema de quem está colocando a mão, porque a crise está obedecendo uma descarga cerebral que às vezes é muito intensa e o movimento do paciente é intenso. Então, sem querer, ele pode morder aquela mão, aquele dedo, né? Ou um objeto, se a pessoa colocou um objeto na boca do paciente. Se colocou o dedo, a força pode ser tão grande que pode amputar o dedo da pessoa. E por sua vez, a pessoa que tem um objeto, ou tem a mão, ou tem o dedo na boca, também pode fraturar a sua mandíbula. Então, é risco para os dois lados e a língua não enrola. Então, não precisa se preocupar e colocar nada na boca do paciente. Lembrar que, primeiro, a crise cessa espontaneamente, a maioria. A gente está falando de medicação de resgate, de estado de mal, mas vejam, isto é a minoria dos casos, a maioria vai cessar. E o que a gente vai fazer? A gente vai proteger a pessoa. Então, o que é importante? Que ela não caia, que ela não bata a cabeça. Então, vamos ver o lugar que ela está protegido. Eu coloco uma almofada. Se ela está no chão, deixa no chão. Eu coloco uma almofada para ela não bater a cabeça. Se ela está com o cinto muito apertado, eu vou afrouxar. Né? Se ela está com óculos e pode se machucar, tira o óculos. Tire um adorno que possa oferecer risco. Segurar aquele movimento. Né? Não, nunca segurar o movimento vai acontecer pela descarga neuronal. E restringir o movimento da mesma forma pode ter uma fratura, pode ter uma luxação, né? E às vezes isso é um tratamento cirúrgico. Então não restrinja o movimento, tire o que possa estar perto, que a pessoa pode se machucar. Tá? Aí tem aquela questão assim, vamos virar a pessoa de lado. Espera a crise estar no final, porque no começo não tem muita secreção, não tem muita saliva. Essa salivação ela acontece mais no final. E aí vire a pessoa para o lado esquerdo, para a saliva escorrer e evitar que vá para o pulmão e que dê uma pneumonia aspirativa. Isso. Então, esses são, assim, os cuidados principais. Cronometrar o tempo, deu esse tempo mais de 5 minutos, levar para o hospital. Ligar para o 192, ligar para o SAMU, 192. Né? E existe o protocolo Calma, que é o protocolo da ABE, que a gente coloca aqui também, que ajuda a gente a ter esse esquematizado. Né? E lembrar de também ter calma. Porque não adianta ter uma pessoa lá passando por uma crise e várias outras pessoas sem saber o que fazer. Desesperadas. Não vai ajudar. Aí outras coisas que não se deve fazer, né? Também tem uma crença de que joga álcool, né? Aí põe álcool para inalar, porque vai fazer com que ele volte mais rapidamente. Não vai fazer voltar rapidamente. Pode cair na córnea, pode causar alguma lesão, pode, né? Mucosa da boca, do nariz. Então, não colocar nada para o paciente inalar, nada na boca dele, assim, esse protocolo é ótimo, é calma, tira de pé, protege, tira de perto o que pode machucar o paciente, cronometra o tempo para chamar o SAMU ou levar para o hospital, se necessário, e no finalzinho virar de lado para evitar a pneumonia aspirativa. Então, assim, eu acho que o importante é a informação, sabendo o que fazer, a gente perde o medo. O desespero vem por não saber como fazer, o que fazer. Exatamente. Quanto mais a gente disseminar essas informações, mais pessoas que nunca viram uma crise, que podem se deparar com alguma crise, vão saber atender em algum momento. Ajudar alguém. Sim. E também, às vezes, também procurar alguma identificação, porque às vezes a pessoa já tem epilepsia, né, que já tem ali quem ligar, para quem, né, para qual hospital quem avisar, os medicamentos que faz uso, às vezes vai levar para o hospital, tem a lista, né? Então é importante, às vezes. E uma dica para quem tem epilepsia, né? Ter essa identificação. Bom, ficamos por aqui. Mais alguma informação importante que a gente esqueceu de falar? Nós traremos nos próximos vídeos, né? E é importante a gente falar para as pessoas, mandarem as perguntas, mandarem os temas de interesse para que a gente possa organizar esse bate-papo. Até o próximo. Obrigada.